Olá, sexto ano, tudo bem com você? Bem-vindo à nossa SP Revisa de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos começar a falar do segundo volume do nosso material. Então, pegue seu livro didático, pegue seu livro de atividades, seu lápis, sua borracha, porque nós vamos precisar, porque vamos passear pelo nosso capítulo 4 dessa unidade. Hoje vamos começar no livro didático, página 25. Acompanhe a leitura. Toma um golão d'água. Ai, passou o soluço. O que nós estamos lendo nos leva às questões 6 a 8. Complete o quadro identificando os elementos da narrativa. Qual é o enredo da nossa história? Qual é a história? Cascão percebe que está com soluço e que este não passa. A Mônica, com o objetivo de ajudar o amigo, oferece a ele um copo de água. Como o Cascão tem pavor de água, ao ver o copo, leva um susto e faz o soluço passar. Quem são nossos personagens? O Cascão e a Mônica. Qual é o tempo em que acontece? A história se passa durante alguns minutos em um dia ensolarado. E onde é o espaço onde acontece? A história acontece em um ambiente externo. Com qual objetivo a Mônica oferece um copo de água ao Cascão? Para que ao beber água, o soluço acabe. E o objetivo da Mônica é atingido? Sim, embora o Cascão não beba água, ele levou um susto, porque ele tem medo de água, e o soluço acabou. Esse texto é o gênero que a gente começou a estudar nesse volume 2, no capítulo 4, História em Quadrinhos. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Possui elementos básicos, né, como nós acabamos de ver, personagem, enredo, lugar, tempo, desfecho. O principal objetivo é entretenimento, mas ele também pode transmitir informações, fazer um alerta. E ele usa balões de diferentes tipos e formas para mostrar o diálogos ou suas ideias. Então, nós temos o balão com as bolinhas, que é o pensamento, o que tem uma seta direta, que é a fala. Quando o balão tem pontas, indica gritos. Quando o balão está tracejadinho, é um sussurro. Então, o balão nos dá muita informação sobre a fala do personagem. Temos também algo chamado texto multimodal, que a gente já estava estudando lá no primeiro volume. Né? Texto multimodal inclui linguagem verbal e não verbal. A verbal é a palavra escrita, a não verbal são as imagens. E a história em quadrinho, ou as tirinhas, que também estudamos, incluem textos verbais e textos não verbais, e eles se complementam. Para entender a história, a gente precisa dos dois. Agora, vamos revisar algo que nós falamos muito no primeiro volume: frase e sintagma. Frase é um enunciado de sentido completo e é formado por somente uma palavra ou por várias. Tem verbo ou não, mas sempre vai começar com letra maiúscula e finalizar com um sinal de pontuação. Se a frase não tiver verbo, ela é uma frase nominal. Se ela tiver verbo, ela é uma frase verbal. Uma frase nominal vai criar um sintagma nominal, porque ela não tem verbo, ela é apenas um bloco nominal. Agora, uma frase verbal que tem verbo, ela se separa em duas partes. O nominal, de quem eu estou falando, indica sobre quem eu falo, e o verbal, que indica o que essa pessoa fala, o que essa pessoa fala. O nominal, o núcleo sempre será um substantivo, e o verbal, o núcleo sempre será um verbo. Agora, nós vamos nos focar na parte onde nós começamos a falar de sintagma nominal. Lá no nosso capítulo 2, no volume 1, nós começamos a falar sobre o núcleo, que é o substantivo, e estudamos os tipos de substantivo que existem, que tem para a gente classificar as palavras. Agora, nós vamos falar dentro deste sintagma nominal, os que compõem, além do núcleo, o sintagma nominal. Temos núcleo e determinante. Ah, mas pode ser só um núcleo? Pode. Pode ser só determinante? Não. Determinante, eles são palavras que se referem ao núcleo, eles precisam do núcleo para ser referência. A função do determinante é especificar, individualizar, generalizar, caracterizar, enumerar o núcleo, ou seja, ele sempre estará ligado ao substantivo, que é o núcleo.
nós temos determinantes artigos, determinantes numerais e determinantes adjetivos. Vamos falar de cada um deles? Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Os definidos são aqueles que particularizam, né? Eles especificam de quem que eu estou falando. E aí eu uso o, a, os, as, sempre concordando em gênero e número com o substantivo. Mas existem os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Eles vão generalizar o substantivo que quer indicar um ser, qualquer ser da mesma espécie, né? Para você entender isso melhor, olha o quadrinho aqui. Tem um cachorro querendo entrar. Um cachorro, não. O cachorro. O Snoopy bem orgulhoso, não é mesmo? O que ele quis dizer com um, não, o? Porque quando eu falo um cachorro, é qualquer cachorro. Não importa se é grande, pequeno, marrom, branco, azul, qualquer. Se for cachorro, tá valendo. Mas quando eu falo o cachorro, eu especifiquei aquele cachorro a quem eu estou me referindo, aquele de quem a gente está falando e você sabe de quem é. Neste caso, o cachorro é o Snoopy. Vamos fazer um exercício para treinar isso? Livro didático na página 24. Vamos lembrar um pouquinho sobre o nosso personagem da história em quadrinhos. Questão 28. Complete as lacunas do texto com artigos adequados. A imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. Um cavaleiro andante que vivia no mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram no século XVII caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Narravam histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu o Dom Quixote. E se você ainda não leu o livro, é um desafio, hein? É uma história muito legal. Vamos lá, continuemos falando de determinantes. Já falamos dos artigos. A segunda categoria são os numerais. Numeral é a classe gramatical que tem por função principal indicar quantidade ou posição dos seres em uma sequência. Que tipo de numeral existe? Existem os numerais cardinais, os números 1, 2, 3. Os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro, ou seja, ordem em que as coisas acontecem. Os numerais coletivos, quando eu junto um grupo em uma única palavra. Então, dezena, que significa 10, dúzia, que significa 12, centena, que significa 100 e assim por diante. Numerais fracionários, né? Pedaços, metade, 1/3, 2/5. E multiplicativos quando vai a mais, né? Então, o dobro, o triplo, o quíntuplo. Lembrando que a gente está falando de numeral como palavra. Não estamos confundindo com o símbolo numérico, o algarismo lá da matemática. A palavra escrita do numeral, ok? Vamos treinar isso? Livro de atividades agora, lá na página 13, a questão 19. Nos parênteses, escreva A se a palavra destacada for artigo e N se for numeral. Uma onça equivale a 16 libras. Aqui é um numeral. 1 onça, 2 onças, 3 onças e assim vai. A onça é uma prima minha. Artigo. 1 semana é suficiente para ler o livro. Numeral. São Paulo é uma cidade populosa. Artigo. Mora a 1 quadra da escola. Numeral. O que é uma onça? Artigo. Olha, uma lagartixa do tempo. Artigo. Vi um menino ali, bem perto da biblioteca, e 2 ao lado do refeitório. Numeral. Fiz um exame de sangue, mas meu colega fez 2 para participar do campeonato. Numeral. Questão 20, que está logo depois, pede para completar com o numeral conveniente. Domingo é o primeiro dia da semana. No 7º dia do mês de setembro, proclamou-se a independência do Brasil. Junho é o 6º mês do ano. 8 é o dobro de 4.
Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, governou o Brasil durante quase meio século. Agora vamos para a próxima questão, que está no livro didático, na página 11. Questão 19. Leia agora o trecho inicial de outra história. Nosso personagem é um herói completo. Herói no porte, na pose, na roupa. Aliás, roupa é coisa que herói nem usa. O nosso veste armadura. Na cabeça, elmo enfeitado com longas plumas. No peito, a couraça que protege dos golpes. Nas pernas e pés, o ferro da melhor liga. Suas armas são a lança, a espada e a honra. No passado, o herói conheceu fama e glória. Agora, mudados os tempos e os heróis, viu-se transformado em triste figura. Nesse trecho inicial, o narrador está nos contando os principais feitos do personagem ou está nos apresentando o personagem, nos descrevendo o personagem? Aqui, o trecho inicial está descrevendo e apresentando. A quais palavras os termos destacados se referem? Indique com setas. Então, voltemos ao texto e você vai indicando com setas. Completo está falando do herói. Enfeitado, do elmo. Longas são as plumas. Melhor está falando da liga do ferro. Triste é a figura. E qual que é a função desses termos sublinhados? Completo, enfeitado, longas, melhor e triste. A função é indicar característica do elemento, ok? E quando a gente fala de característica, a gente vai falar de outro determinante. Vamos falar de adjetivos. Da mesma forma que os substantivos, os adjetivos contribuem para organizar o mundo em que a gente vive, né? Eles servem para exprimir, nossas impressões e nossos sentimentos sobre as coisas ou as pessoas. Adjetivos se juntam ao substantivo para dar característica, podem ser características de qualidades, boas ou más, de estado, pode ser de aspecto e pode ser do lugar de origem. Eles têm vários tipos de caracterização. Esses adjetivos podem variar em número, singular e plural, para concordar com o substantivo. Então, se eu for usar lindo, eu posso usar lindo e lindos. Posso acrescentar o S dependendo do que eu estou falando. Agora, quanto ao gênero, tem o masculino e o feminino, mas a gente tem dois jeitos. Nós temos adjetivos biforme, ou seja, que tem duas formas, uma masculina e uma feminina. Então, se eu estou falando de lindo, eu tenho lindo e lindas. Mas eu também tenho o adjetivo uniforme, que vale para os dois gêneros. Então, se eu pegar, por exemplo, inteligente, inteligente pode ser o homem ou a mulher, pode ser masculino e pode ser feminino, tá? Então, cuidado com isso. Adjetivo biforme, duas formas. Uniforme, uma única forma. Ainda sobre os adjetivos, assim como os substantivos, eles têm várias classificações. Eu tenho os adjetivos simples, que vêm em uma única palavra. Eu tenho o composto, que é formado por mais de uma palavra. Pode ser separado com hífen ou pode ser tudo junto, mas que são duas palavras, como você tem o caso de infanto juvenil. Os adjetivos pátrios, que vão indicar a procedência do substantivo, do nome. O adjetivo primitivo, que assim como o substantivo, não deriva de nenhuma outra palavra. E o derivado, que vem de outra palavra. E aqui, ó, ele não necessariamente vai vir derivado de um adjetivo primitivo. Pode ser de qualquer outra palavra primitiva. Então, pode ser de um substantivo, né? Então, se eu tenho lá de um adjetivo, como eu tinha amarelo, virou amarelado. Eu posso vir de um verbo, né? Controlar, vira um controlador no adjetivo. Pode vir de um substantivo, né? Ansiedade, vira um ansioso, né? Uma característica de ter isso. Vamos pôr isso em prática, mas primeiro eu preciso que você lembre de uma coisa importante. A posição do adjetivo na frase pode alterar o sentido. É muito diferente você falar um homem grande e um grande homem. Cuidado com o lugar onde você coloca. Agora vamos pôr em prática. No livro de atividades, na página 14, eu quero exercício 24. Marque as frases em que a palavra destacada é um adjetivo. As goiabas doces eram vendidas pelo feirante. Doce é a característica da goiaba, então é um adjetivo. Os doces açucarados fazem mal aos dentes. Doces é característica? Não, é a coisa do que eu estou falando, então não é adjetivo. O gato selvagem está com apetite voraz. Selvagem é a característica do gato, então adjetivo.
Uma velha atendeu a porta. Velha é característica? Não, é do quem que eu tô falando. Um estranho entrou na sala de aula. É característica? Não, é de quem que eu tô falando. Um sapato velho foi encontrado na rua. Velho é característica do sapato, então é um adjetivo. Um homem estranho era um novo professor. Estranho é característica do homem, então é adjetivo. O selvagem está com apetite voraz. Aqui não é característica, é de quem que eu tô falando. Os jovens estão preocupados com a prova. Eu estou falando do jovem. Os estudantes jovens estão preocupados com a prova. Agora, jovens é uma característica de estudantes, então sim, é um adjetivo. Agora, reescreva essa frase que você marcou alterando o número. Ou seja, se é singular, você vai escrever em plural. E se é plural, você vai escrever em singular. Vamos lá. A primeira frase era: as goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Mudando para singular, a goiaba doce era vendida pelo feirante. Cuidado para mudar o verbo eram para era, tá? O gato selvagem está com apetite voraz. Agora no plural, os gatos selvagens estão com apetite voraz. Um sapato velho foi encontrado na rua. 2 sapatos velhos, aqui você podia mudar o número, 3, 4. 2 sapatos velhos foram encontrados na rua. O homem estranho era o novo professor. Os homens estranhos eram os novos professores, perdão. Os estudantes jovens estão preocupados com a prova. Agora no singular, o estudante jovem está preocupado com a prova. E agora ficou mais fácil? Tudo isso a gente revisou no capítulo 4 do nosso segundo volume do 6º ano em língua portuguesa. E eu te encontro na próxima aula. Tchau, 6º ano!